Olá, galera do nono ano, aula de matemáticas, descritores 16, 18. Na aula passada nós vimos as explicações desses descritores e foi passado para vocês um formulário, né, que está sendo apresentado agora aqui, ó, com 5 questões, certo? 3 questões do descritor 16 e 3 questões do descritor 18. Vamos então para as correções, né? Então, observe abaixo a reta numérica em que os segmentos marcados estão igualmente espaçados. Então, entre uma letra e outra aqui, por exemplo, né, um espaço é 1, né? Então, vamos lá. Então, nessa reta, os pontos que representam os números menos 2 e 3 são respectivamente. Então, quem é que representa o menos 2, galera? Então, vamos observar o seguinte, ó. Aqui é 0, né? Temos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que nos interessa, né, é o menos 2 e o 3. Ó. Menos 2 e o 3. Ó. Então, é as letras Q e S. Né, ó. Então, a resposta correta, ó, Q e S, né, seria essa aqui, ok? Então, parabéns você que acertou, né? Estamos aí no descritor 16, né, que é a identificação, localização de números inteiros na reta numérica, né? A próxima, ó. Veja a temperatura de algumas cidades em determinado dia do ano. Então, cidades São Joaquim, Porto Alegre, Jataí, São Gabriel do Norte, Aquidauana, né? Então, ó, essa tabela pode ser representada pela reta. Então, analisando aqui as retas aqui, né? Até uma questão, né, pessoal, que nós trabalhamos em sala, né, no dia desses ali. Então, nós temos aqui o São Joaquim com menos 3, ó. Então, São Joaquim é a letra T, né? Então, vamos primeiro verificar quais são as opções que tem o T, né, valendo menos 3, né? Então, essa letra A, né, ó, já tem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, ok. Então, A, né, temos ali a letra C também, então está entre A e a C, não é isso? Menos 2, ó, menos 2 é o M, então a letra A, né, e a C também concordam, né? Quem é que está com 1 grau? Já está aí que é a R, então a letra C já não vai, né, que tem a letra Q ali. Então, está nos faltando ali São Gabriel, né, que é 3, né? E conforme nós vimos lá na questão, né, galera, aqui era 8, né, então, né? E não 3, né? Que aqui, ó, 3, 4, 5, 6, aliás, né? Era 6, né? Aqui do ano. Mas, desconsiderando, né, essa última linha, a resposta correta seria a letra A, ok? Também nós temos aqui uma outra questão, né, do mesmo descritor. Jeremias plantou uma fileira de 5 árvores frutíferas distanciadas 3 metros uma da outra. Veja abaixo a representação dessas árvores. Então, temos aqui as árvores, uma cancela ali, ó, que é o marco 0, né? Ponto 0, da cancela até a primeira árvore 3 metros, né, e assim entre uma árvore e outra 3 metros. Qual é a distância entre a quinta árvore e a porteira? Então, olha, se daqui para cá são 3 metros, né, para cá seriam mais 3, né, para cá seriam mais 3, para cá mais 3 e até a última, né, mais 3. Então, nós teríamos um total de quanto? Né, ó? 5 vezes 3, 15. Então, 15 metros a distância da última árvore até a porteira, certo? Nós temos espaço aqui de 3, né, ó, 6, 9, 12 e 15. Então, 15 metros, a opção ali é a última, né, ó, 15 metros. Vamos lá para a próxima, né? A próxima já traz a operação, né, o descritor 18. Já não é mais só a localização, mas a operação com números inteiros. E nós temos aí, o professor de matemática escreveu a seguinte expressão numérica no quadro negro. Então, nós temos lá, K igual, colchete, menos 7, mais 14 dividido por 5, menos raiz quadrada de 49, dividido por 7. Então, vamos lá, galera, resolver o que está no colchete, né? Que está no parêntese primeiro, aliás, né? Calculando a raiz quadrada, certo? Então, vamos lá calcular a raiz quadrada. Então, olha, se eu fosse resolver aqui, como é que seria isso, né? Ó, vou repetir aqui, né, ó, menos 7, mais o 14 dividido, vou resolver aqui, ó, o parênteses, né, ó, 5, menos, quanto é a raiz quadrada de 49? É 7, né, ó. Fechou o colchete, né?
dividido por 7 aqui. Então, resolvendo o parênteses, né, ficaria o menos 7 mais 14 dividido, quanto é 5 menos 7? 5 menos 7 dá menos 2, né? Então, já resolvi o parênteses, né? Então, olha, eu vou resolver, galera, essa divisão que temos aqui, né? O 14 dividido por menos 2, certo? Então, ficaríamos ali com menos 7, né? Ó, mais com menos dá menos, né? Ó. 14 dividido por 2 vai dar 7, ok? E aqui, ó, dividido por 7. É isso, ó. Dividido por 7. Logo aqui, ó, 7 negativo com 7 negativo dá 14 negativo. Ok? 14 negativo. Vou trazer aqui para cima, galera. 14 negativo. E esse 14 negativo está dentro do colchete, né? Ó, colchete. E ele vai ser dividido por 7. Então, 14 dividido por 7 vai dar 2. Como 14 negativo, menos 2. Então, a opção correta aqui, ó. A última ali, menos 2, ok? Ainda tratando sobre operações, né? Ó, a professora escreveu a seguinte expressão no quadro negro. Então, m é igual a 7 elevado à 10ª potência, elevado à 5ª potência, dividido por 7, elevado à 48ª potência. Então, o valor de m é... Então, dá um zoom aqui para gerar um espaço, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem um amarelozinho aqui, um branco... Deixa mais próximo aqui. Acho que é o amarelinho mesmo aqui, né? Pronto, então, galera, é o seguinte, ó, o m aqui vai ser igual ao seguinte. Nessa primeira potência é potência de potência. Então, você sabe, você lembra que repete a base que é 7, multiplica, né, ó, 10 vezes 5, que dá 50. E aqui, ó, é dividido por 7 a 48ª potência. Então, como é que você faz quando é a divisão de potências de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, o m aqui teria o valor de 7, né? Ó, 50 menos 48 vai dar 2. Então, o m teria um valor de 49. Então, qual seria o item correto aqui, galera? Ó, o item, segundo item ali, ok? Então, parabéns, você que acertou todos os itens. Vamos ver hoje o descritor número 19. Então, galera, hoje nós vamos estudar um pouco aí do descritor 19, que trata da resolução de problemas matemáticos, né, envolvendo os números naturais, né, os números naturais de 0 a infinito positivo, né? 0, 1, 2, 3, né, infinitamente, ok? Só que existe, né, pessoal, um grave mal entendido, né, dentro desse conteúdo, que é constatado que a maioria de nossos alunos, né, não tem um desenvolvimento cognitivo, né, capaz de resolver adequadamente os problemas, né, matemáticos, pois, né, tem déficit em várias questões, né? Então é o seguinte, a ideia que nós passamos, que eu passo para vocês aqui nessa aula é o seguinte: para que você consiga desenvolver a resolução de um problema, é necessário você fazer a leitura do problema. Obviamente, fazendo a leitura desse problema, você vai colher os dados, as informações que esse problema lhe apresenta. Certo? Então, você vai colher esses dados. Colher os dados, você vai verificar a estratégia que você vai usar para resolver esse problema. Resolveu, você vai tirar a prova, né? Verificar se o problema foi resolvido de forma correta. Então, galera, os problemas matemáticos são responsáveis pelas inúmeras dúvidas presentes entre os alunos. A grande questão é relacionar as informações fornecidas com os símbolos matemáticos, né, adequados para a resolução dos problemas. O aluno precisa entender a situação, identificando a operação mais adequada para a resolução, e isso depende de uma leitura segura, certo? E de um processo interpretativo. Então, é necessário você ter um domínio básico do português, né, para bem entender o problema apresentado. Então, através de exemplos, nós vamos demonstrar aqui algumas situações, alguns exemplos, com as operações básicas, né, de adição, subtração, multiplicação, ok? E divisão. Vamos lá, então, para um exemplo aqui que nós apresentamos para vocês. Ó, Carlos comprou uma televisão no valor de R$ 950.
dividida em 10 prestações iguais. Ao pagar a quarta prestação, recebeu de presente de seu avô o restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Quanto Carlos recebeu? Então você tem que fazer a leitura, né, adequada, né, com calma, né, colher os dados, as informações, para aí, né, montar a estratégia de resolução. Então a coisa que você tem que saber básica aqui é o quê? O valor do aparelho. Qual o valor do aparelho aqui? R$ 950, ok? Então o aparelho vale 950. Carlos, né, resolveu dividir esse 950 em 10 prestações. Então, a segunda coisa que você tem que saber é quanto que Carlos vai pagar em cada uma das prestações. Então, se é 950 dividido em 10 vezes iguais, dá R$ 95 cada um. Ó. Então, a segunda informação é essa aqui, R$ 95. Ok? Então, o valor total é 950. Ele vai pagar 95 por mês. Então, a outra informação que nós temos é que ele pagou a quarta prestação. Certo? Então, se ele pagou a quarta prestação, ficam faltando 6. Certo? Porque são 10 no total. Se ele já pagou 4, faltam-lhe 6 prestações para ser pagas. Logo, se cada uma vale R$ 95, você vai multiplicar, né, 95 por 6 dá R$ 570. Então, o Carlos recebeu R$ 570 do seu avô. Então, galera, fez a leitura do problema, né, identificou o que tem que ser feito, quais foram as operações que você desenvolveu aqui. Né, você fez a divisão, você fez a multiplicação, mas poderia ter sido feito também, né, por adições, por subtrações. Você sabe que a multiplicação é a adição, né, de várias parcelas ao mesmo tempo, né, e a divisão é a subtração de várias parcelas, né, ao mesmo tempo. Então, a gente simplificou, né, de uma forma mais prática aí a resolução desse problema. Um outro exemplo, ó. João tinha uma quantia, gastou 35% e ainda ficou com 97,50. Qual o valor que João tinha inicialmente? Então, olha, você vai ter que identificar o que é 35%. Né? Muitos fazem a leitura, o que é 35%, mas não entendem, né, o que é 35%. Vocês compreendem que 35% é a mesma coisa de 35 de 100, né? 35 partes de um total de 100. Okay? Então, ele gastou 35% de uma quantia que ele tinha e ainda ficou com R$ 97,50. Qual o valor que João tinha inicialmente? Então, o valor que ele tinha inicialmente, galera, era 100%, que 100% é o todo. Ok? Então, se ele gastou 35%, né, fazendo a subtração aqui, né, você vai subtrair, né, a operação matemática é a subtração, vai dar 65%. Então, os 65% restantes, né, são os 97,5%. Certo? Então, a gente faz uma regrinha de 3, né, 65%, e 97,5% é X. Certo? Não dá para ver aqui, pronto, visualizar. Então, você vai colocar uma regrinha de 3, né, de um lado você vai colocar a porcentagem, do outro lugar você vai colocar o valor. Né, Você sabe quanto é 100%? Não, então é X. Mas você sabe que 65% é 97,50. Então, é isso que está sendo feito aqui, galera. Certo? Basta multiplicar meios por extremos e encontra o valor de R$ 150. Okay? Então, o valor total, 150. Então, pessoal, é importante você fazer a leitura, né, do problema, identificar o que é que está sendo pedido, certo? O que é que a questão pede, para aí, né, montar uma estratégia de resolução. Então, temos aqui um exemplo, já com a resposta ali, né, o valor da resposta dado, mas sem o cálculo, certo? Então, olha, uma companhia aérea possui um programa de fidelidade segundo o qual os clientes acumulam pontos ao dar preferência para ela em suas viagens, podendo trocá-las no futuro por passagens aéreas ou descontos de acordo com a promoção vigente. Joaquim, que participa desse programa, deseja adquirir uma passagem aérea dessa companhia utilizando seus pontos acumulados e foi informado
que para isso precisaria ter 33.684 pontos. Ele verificou que já possui 18.945 pontos acumulados em sua conta. Quantos pontos Joaquim ainda precisa acumular em sua conta para adquirir essa passagem aérea? Então, você vai fazer a leitura, identificar os dados informados na questão, né? Ó, isso aqui é o tanto que ele precisa de pontos para trocar, isso aqui é a quantidade que ele possui, certo? Então, quantos pontos ainda precisa acumular? Então, você identificou, fez a leitura, identificou os dados, sabe o que a questão quer. Agora você vai traçar um plano de resolução. Né? O que você vai usar aqui? Você vai usar a subtração, a multiplicação, a divisão. Né? Qual delas que você vai usar? Então, monte a estratégia e resolva essa questão aí. Okay? Então, você já sabe que a resposta é esse item A. Né? Ó. Mas como chegar a ela? Okay? Então, tente fazer essa questão aí, pessoal. Ó, um outro problema também, vamos tentar fazer, eu vou deixar para vocês fazerem aí. Essa segunda aqui, ó, uma loja de sapatos anunciou a seguinte promoção. Na compra de 3 pares de tênis, o de menor valor sai pela metade do preço. André aproveitou essa promoção e comprou 3 pares de tênis para seus filhos que custaram R$ 112,00, R$ 98,00 e R$ 138,00. Então, qual foi a quantia que André pagou, né, por essa compra? Certo? Então, ó, faça a leitura. Né? Na compra de 3 tênis, ó, o de menor valor sai pela metade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o que tem menor valor. Ó. Esse aqui, você vai, né, cortar ele pela metade do preço. Né? Pronto, qual a estratégia que você vai montar aí para resolver essa questão? Então, tente resolver essa questão também, viu, galera? E mais essa terceira aqui, pessoal. Tente fazer essa terceira também. Okay, ó, no mês de janeiro foi feita uma liquidação em uma loja. Um rapaz comprou 2 calças de R$ 94,00 cada, 3 camisas de R$ 65,00 cada, um tênis de R$ 125,00, um boné e uma sandália de R$ 49,00 cada um. Desse total, o rapaz pagou R$ 156,00 à vista e o restante dividiu em 3 vezes sem juros no cartão. Qual foi o valor pago em cada uma das parcelas? Então, faça essas 3 questões, monte a estratégia, certo? Tire a prova para ver se realmente você acertou. Certo? E vamos também acrescentar, pessoal, o descritor número 17 a esta aula. Então, galera, o descritor 17, ele trata da localização dos números racionais na reta numérica. Né? Em que posição ficam os valores. Você lembra que os números racionais, eles podem ser representados por uma fração, né? Ou números decimais, ou seja, aqueles números que apresentam vírgula. Então, por exemplo, eu tenho aqui um valor, vamos supor, 3... não, vou colocar outro valor aqui, vou colocar 5 meios, né? 5 meios. Então, 5 meios é representado aqui em fração, mas como é que seria ele na forma decimal, né? Seria 2,5, né? A metade de 5, ok? Então, essa aqui é a forma de fração e essa aqui é a forma decimal. Então, como os números racionais são usados para representar frações de unidade, sua localização na reta numérica ficará entre as marcas dos inteiros que representam precisamente unidades inteiras. Então, como nós vimos ali, né, o 5 meios, né, que dá 2,5, ele fica entre o 2 e o 3, né, exatamente bem no meio mesmo, que é 2,5. Então, para aprender a representar frações é necessário saber como interpretar as expressões, né, A sobre B, por exemplo, né, 5 sobre 2, nós vimos lá. Lembre-se de que chamamos de numerador a parte de cima e denominador a parte de baixo. Então, neste caso, A é o numerador e B é o denominador. O denominador indica que devemos dividir cada unidade por esse número de partes, enquanto que o numerador nos diz quantas dessas pequenas partes devemos ter no começo. Então, por exemplo, eu tenho 3 meios, né? Considerar a expressão 3 meios, o número 2 do denominador mostra que devemos dividir as unidades em 2 partes iguais, ou seja, pegar o 3 e dividir por 2. Né? Pegar o 3 e dividir por 2. Então, pegando o 3 dividindo por 2, ele vai dar quanto? Vai dar 1,5. Então, esse 1,5 ele vai ficar justamente entre o 1 e o 2. 1,5.
5, ou seja, 3 meios, certo? Então, quando você tiver numa questão que tem lá um valor de uma fração, 7 quartos, por exemplo, ó, e pede para você identificar 7 quartos dentro da reta numérica, então você vai ter que fazer a divisão de 7 por 4. Você sabe que não vai dar 2 aqui, vai dar só 1, né? 1 vezes 4 é 4, sobra um 3, ó, o 3 é menor, então 0 e vírgula. Ó. 7 vezes 4 são 28, sobra um 2, então vai um 5 aqui, 5 vezes 4, 20, então 1,75. Então continua nesse mesmo intervalo aqui, ó, entre 1 e o 2. Ó. Dá 1,75. Certo? Mais pertinho aqui, ó, ficaria mais ou menos aqui, os 7 quartos. Ó. Certo? Então é preciso você saber identificar. Por que ele fica aproximadamente ali? Deixa eu até dar um zoom aqui, pessoal. Entre o 1 e o 2, ó, ele pode ser dividido em infinitas quantidades iguais. Ó. Como aqui nós encontramos lá 1,75, 1,75, eu vou dividir, ó, em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes iguais aqui, ó, vale 0,25. Certo? Cada uma delas vale 0,25. Certo? Então é o seguinte, ó, percebe que é 1,25. Então o 1 é aqui. É obviamente onde o 1 já está. Ó. Chegando nesse primeiro pontinho aqui, ó, é 1,25. Nesse central aqui dá 1,5. Nesse outro terceiro ponto aqui, ó, 1,75. Então o próximo já é o 2. Ó. Okay? Então você vai ter que ter essa noção de distanciamento de ponto a ponto. Então 5 quartos, por exemplo, ó, 5 quartos negativo, nesse caso aqui, ó, menos 5 quartos, ele vai ficar antes do zero, ó, à esquerda do zero. E o 5 dividido por 4, ó, você sabe que vai dar 1, ó, sobra 1, coloca 0, vírgula, vai dar 2, ó, 2 vezes 4 são 8, sobra 2, 0, 5, ó, 5 vezes 4, 20, sobra nada, 1,25. Ó. Então, note aqui que ele dividiu do 1 até o 2 ó, em 4 partes iguais, cada uma valendo 0,25. Entendeu? Ó? Então, ele vai ficar exatamente aqui, que é menos 1,25, ou seja, menos 5 quartos. Ok, galera? Deixa eu abrir aqui o arquivo aqui de algumas questões que trazem esse assunto. Deixa eu ver se ele abre aqui essa... Pronto, olha só. Então, dentro daquela explicação que estávamos mostrando para vocês, ó, observe a reta numérica. Então, nós temos aí uma reta numérica. Temos ali o ponto P e o ponto Q. O ponto P e o ponto Q. Então, eles são representativos de quais valores? Ó? O ponto P ele está entre o 7 e o 8. Logo, ele é o quê? Entre o 7 e o 8. O 7... Deixa eu dar um zoom maior aqui ainda, para a gente... não dá, o máximo que vai é isso aqui. Então, olha, nesse ponto aqui, galera, seria 7,1. 7,2, 7,3, 7,4, 7,5. Então, ele é 7,5. Certo? Ponto P. Já o Q, observe que ele é maior do que 9. Então, vai ser 9,1, 9,2. Então, a resposta correta aqui é 7,5 e 9,2. Ok? Então, olha, esse aqui, galera, vocês vão tentar resolver. Ó. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Qual é o ponto que melhor representa a localização do número 5 quartos? Então, 5 quartos, certo? Qual é o ponto que vai representar, qual é a letra que vai representar 5 quartos ali, galera? Tente fazer. E vamos tentar fazer essa também. Ó. Observe a reta numérica abaixo. Nessa reta, que número corresponde ao ponto P? Então, qual seria o valor do ponto P, galera? Faça essa também. E, para fechar a aula, vamos fazer essa também. Ó. Observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é... Então, ó, já tem ali 0,5, Qual será esse daí que está indicado pela seta? Então, galera, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!